Hoje eu tenho uma produtora de vídeos e eu faço vídeos desde roteiro, produção, edição, finalização para empresas, para pessoas em São Paulo e no Brasil inteiro. E só que vídeos institucionais hoje em dia ele tem uma pegada, pelo menos o que a gente faz é um pouco diferente, assim, né? É sempre uma pegada até um pouco mais editorial, menos aquela coisa sisudona de antigamente dos vídeos institucionais, mas como são para empresas, né, e pessoas que pagam por isso, a gente pode chamar que são de institucionais. Eu fiz estágio, cursei jornalismo no Mackenzie, fiz estágio na TV Mackenzie, saí daqui e entrei no curso Abril de jornalismo, né, que era uma grande porta de entrada para o mercado. E na minha época foi uma época muito boa, porque eu fui contratada junto com as outras pessoas que fizeram o curso. Foi um ano bom para o jornalismo, um ano bom para a Editora Abril, então eles contrataram todos nós. E eu fiquei trabalhando na Editora Abril durante 4 anos como repórter, mas sempre focada no audiovisual, assim, devido à minha experiência na TV Mackenzie, meu estágio aqui, eu já fui para Abril com uma experiência em vídeo que poucas pessoas tinham, né? Muitas pessoas que iam para o mercado de trabalho, jornalistas formados, iam com experiência em texto, né, experiência muito em roteiro e pouca experiência em audiovisual. Então eu fiquei na Abril, passei por muitos sites da Editora Abril, a Editora Abril estava fazendo essa transição para sites, saindo um pouco de editoração de revistas. E aí fiquei um tempão fazendo reportagem, locução, edição, roteiro, gravação, acompanhando gravações também, dirigindo gravações na Editora Abril. Isso me ajudou muito também a aperfeiçoar esse lado do audiovisual que eu tinha. E aí depois de 4 anos na Abril, na verdade desde quando eu entrei na Abril, que era uma grande empresa, saí da TV Mackenzie, que era um estágio, né, um estágio pequeno, aqui todo mundo se conhecia, então você podia aprender de tudo aqui dentro. Fui para a Editora Abril, que é uma editora maior, uma grande empresa, que você ali é uma formiguinha dentro de um formigueiro. Só que quando eu entrei na Editora Abril, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, puxa, legal, estou numa grande, consegui realizar meus sonhos, trabalho numa grande editora. Mas acho que não é isso que eu quero, né? Eu não me acostumei muito ao perfil corporativo. E aí, depois enfim, de ficar 4 anos na Editora Abril, de conhecer muita gente, fazer muitos contatos, de trabalhar em muitas áreas diferentes lá dentro, eu falei, puxa, acho que quero ter um negócio meu, acho que eu quero ser minha própria chefe, ter os meus clientes, acho que é hora de sair, né? Então, saí da Abril em 2012, final de 2012, em 2013, montei minha produtora de vídeo, que é As Claras Filmes. No Mackenzie, eu acho que o Mackenzie, para mim, o mais legal de tudo foram as experiências extracurriculares, né? Então, eu lembro que eu me enfiava em várias coisas, assim, desde semana de comunicação, até cursos e concursos que a faculdade divulgava. Isso me ajudou muito, assim, tinha curso do Estadão, curso da CNN, eu ia lá e me inscrevia e aproveitava a experiência que eu tinha aqui no Mackenzie para poder ir bem nos concursos, me esforçar e ter alguma outra projeção fora da faculdade. E dentro da faculdade, eu acho que eu curti muito, assim, eu aprendi muito desde relacionamento com os professores. Foi engraçado porque eu saí da faculdade e alguns professores me arrumaram um trabalho aqui fora, porque lembravam e tudo mais, né, das aulas. Curti, estudei, fiz, enfim, e jogava nos trabalhos com a galera, a gente se arriscava muito, desde a parte de vídeo até texto, roteiro. Eu lembro que tinha as aulas as aulas de narrativas de viagem, que era uma coisa mais para você pensar, sair daquela coisa do jornalismo, pautadinho ali, do dia a dia. Então eu curti muito, assim, Mackenzie foi uma grande escola, não só dentro da sala de aula, mas eu acho que fora, principalmente. Ele abre muitas portas, assim, para você participar do universo da faculdade como um todo, né? E eu entrei no Mackenzie em 2005 e me formei em 2008 em jornalismo. Eu acho que o jornalismo está passando por uma grande transformação. Eu acho que ele vai mudar muito ainda. Na minha época, quando eu fiz faculdade, eu queria ser repórter. É isso que eu queria. Eu queria ser repórter, eu queria trabalhar numa grande emissora. Eu não tinha o sonho de ser empreendedora, eu nem pensava nisso. Eu achava que isso era eu achava que você nascia com espírito empreendedor, então desde a faculdade eu não tinha isso. Na verdade, eu queria ir numa grande empresa e ter essa experiência. A partir do momento que eu entrei numa grande empresa, que eu fui vendo, pensando, observando o jornalismo, assim, eu falei, puxa, acho que, e com o avanço da internet, principalmente, eu acho que eu saí da faculdade numa época em que a internet estava crescendo muito. Eu acho que a internet trouxe um pouco essa coisa do empreendedorismo, né? É muito mais... eu acho que é muito mais fácil hoje em dia você ser empreendedor com a internet. A internet me ajudou muito. Hoje, por exemplo, eu trabalho com vídeos e os vídeos que eu faço são para a internet. Eu não faço nada para televisão, que é uma mídia convencional do jornalismo, né?
Então, e para outras pessoas que saíram da faculdade também viraram blogueiras e criaram as suas próprias agências de comunicação e que trabalham com essa coisa de e-commerce também, um pouco misturado com comunicação. Então, acho que o jornalismo mudou muito com a internet, trouxe novos empreendedores, né? Hoje eu consigo, com uma estrutura muito pequena, ter uma empresa legal e me sustentar com essa empresa muito por causa da internet, porque a divulgação dos meus vídeos se faz por meio dela, né? O contato com os meus clientes se faz virtualmente, eu não preciso ter uma big estrutura, né? Não preciso montar uma empresa de comunicação para fazer o que eu faço, como era antigamente. Então, eu acho que o jornalismo está passando por uma grande transformação. Eu acho que o jornalismo, ele existe. Muita gente fala, é o fim do jornalismo. Não, não é o fim do jornalismo. O jornalismo existe, vai sempre existir. A gente precisa encontrar uma forma de fazer com que ele se torne sempre interessante. Então, eu acho que estão surgindo muitas novas empresas, muitos projetos legais, transformando um pouco essa forma de transmitir a informação, sabe? Uma outra coisa, porque é engraçado, quando a gente se forma em jornalismo, você tem um pouco de... Você não quer saber de marcas, né? Você não quer saber de publicidade. O jornalismo vive quase que em guerra com a publicidade. Quando você é estudante, você idealiza um mundo em que... como se não precisasse desse dinheiro da publicidade. Depois que você se forma, você aprende que, poxa, o jornalismo precisa, os jornais, televisão, todo mundo precisa da publicidade. Como tirar um uso melhor disso tudo, né? Então, a gente lá na produtora, eu faço muitas coisas para empresas, mas todos os nossos vídeos, se você assistir os vídeos, eles não têm cara de propaganda de maneira alguma, são vídeos editoriais, que ali, no fundo, passam uma mensagem que tem a ver com aquela empresa contratante, sabe? Que trazem uma mensagem gostosa, poética, leve, que você fala, ah, legal, relacionada com tal marca. Então, tudo que eu aprendi na faculdade de jornalismo, eu uso no meu trabalho dia a dia, assim, desde entrevistar as pessoas, desde elaborar um roteiro, desde tirar daquele vídeo a melhor história, que é o que a gente aprende no jornalismo, né? Então, eu também tive que meio que reinventar minha profissão ali dentro, né? Eu faço jornalismo hoje, mas de uma forma diferente. Eu me relaciono com empresas, eu tenho que colocar esse interesse das empresas no meio também, junto com o meu interesse, junto com o meu olhar. Eu costumo dizer que eu não faço os melhores vídeos, mas eu tenho um olhar meu, eu tenho um jeito de trabalhar que está registrado ali em cada trabalho que a gente entrega. Eu acho que nessa discussão do diploma do jornalismo, ser obrigatório ou não, eu acho que assim, independente de ser jornalista ou não, é importante você ter uma formação. Eu acho que esse ambiente da faculdade é muito importante, essa preparação para entrar no mercado de trabalho, assim, e acho que hoje está muito melhor até do que na época que eu estava, assim. Porque, enfim, óbvio, as faculdades de jornalismo foram se aperfeiçoando, foram entendendo e evoluindo com a própria evolução da mídia. Eu acho que é importante você ter uma formação. No meu caso, ajudou. Eu não acho que para você ser jornalista, você tem que ser formado em jornalismo, realmente não acho que é obrigatório. Mas para mim foi essencial ter feito a faculdade de jornalismo para isso que eu faço hoje. Então, é essencial saber contar uma história, essencial você estabelecer uma conexão entre a temática, entre os temas, em raciocinar os problemas, enfim, sei lá, hoje em dia você fala de política e economia. Eu lembro que a gente tinha várias aulas de política, de economia, com você, com a Cicely, e a gente pensava num todo, assim, estabelecer essa linha de raciocínio para chegar, vamos trazer a história e agora o que está acontecendo no Brasil de hoje. Então, essas aulas me ajudaram muito, aulas de narrativas de viagem, aulas de poesia. Hoje nos meus vídeos eu trago muito esse olhar de poesia que a gente estudou muito na época da faculdade, em jornalismo literário principalmente. Então, para mim foi essencial. Eu fico pensando, falo, caramba, se eu não fizer jornalismo, o que eu podia ter feito? E eu não consigo pensar em nada. Acho que se eu fizesse administração, eu ia ser completamente frustrada. Eu sou empreendedora e, óbvio, eu preciso de muitos números preciso trabalhar com planilhas, Excel. Só que o que eu faço? Eu trabalho com parceiros que sabem realizar essa parte. Para mim, ter feito essa parte mais criativa, essa parte do jornalismo, foi essencial, assim. Eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje se não fosse a faculdade. Fiz a escolha certa em ter feito jornalismo, com certeza. Muito engraçado, inclusive, ter entrado na faculdade pensando que... Eu entrei na faculdade querendo ser repórter, querendo seguir uma carreira de televisão e ter saído de uma forma... até melhor do que eu sonhava, sabe? Isso é muito legal, você ter um sonho e esse sonho se transformar numa coisa maior, assim, se transformar em algo muito maior do que eu imaginava, assim. Hoje eu sou muito feliz como empreendedora, muito do que eu seria em qualquer outra área do jornalismo até.
E isso só foi possível por causa da faculdade. Eu acho que os sonhos da gente vão mudando, né? E os caminhos são muito importantes. Então eu entrei no Mackenzie querendo saber que eu queria ser jornalista. Mas eu achava que eu queria ser jornalista de um jeito. E aí, ao longo da faculdade, depois com a minha experiência profissional, eu fui percebendo que, poxa, quero ser de outro jeito. Mas esses caminhos foram muito importantes, né? Eu acho que um bom aluno é um aluno que sabe se relacionar. Eu acho que isso é muito importante. Você não precisa ser o melhor aluno. Você tem que saber se relacionar com as pessoas, conversar, expor as suas ideias, trocar muitas ideias, trabalhar em grupo. Isso é super importante. Eu lembro que na época da faculdade eu vim do interior, né? Então eu já vim do interior e já entrei na faculdade. Eu estava como um patinho perdido ali no meio da universidade. Mas eu lembro que eu ia atrás de ser representante de sala e de me relacionar bem com o professor e de pelo menos fazer um trabalho com cada grupo diferente. Até hoje eu fico pensando, falo, nossa, que doideira, né? Mas foi tão legal, foi tão importante ter feito isso. Porque hoje, depois, quando você é lançado no mercado de trabalho, o mercado de trabalho é engraçado. Nem sempre ele contrata os melhores profissionais. Eu acho que o mercado de trabalho contrata os profissionais mais bem relacionados, os profissionais que sabem se comunicar bem. Eu acho que isso é o mais importante. E as atividades extracurriculares ajudam muito isso. Se o aluno sai, deixa ali, não fica só na grade curricular e vai participar de uma semana de comunicação, de uma organização de algum projeto dentro da faculdade, ele se abre para outros mundos, né? Eu lembro que na época nas semanas de comunicação que a gente organizava lá em conjunto, tiveram alguns palestrantes que, por eu estabelecer contato com eles na época dessas semanas de comunicação, hoje a gente criou uma amizade super legal, trabalha juntos. Então, da faculdade, o ciclo se fecha, assim, sabe? É muito, muito legal. Imagina, eu fico super feliz, assim, super. Eu fico, assim, quase que embasbacada, sabe? Assim, é quase inacreditável, eu acho, tudo o que aconteceu. Assim, é isso que eu te falei. Eu queria muito ser jornalista. Eu saí de Araçatuba querendo ser jornalista, eu quero. Mas, de repente, a hora que eu caí no mercado de jornalismo, eu falei, poxa, legal, mas acho que é uma outra coisa, assim, sabe? Se transformou de um jeito que eu nunca ia imaginar que ia ser tão bom quanto é hoje, sabe? Eu acho que se talvez eu tivesse, às vezes, uma televisão lá, cobrindo, reportagem, não sei o quê, ia estar faltando alguma coisa, né? Eu gosto de hoje de ser... eu acho que é muito difícil ser empreendedora, é muito difícil. É muito mais fácil você ser funcionária, muito mais. Mas é uma conquista, assim, é todo dia, é uma briga com você mesma, é uma briga e um amor com seus clientes, é um mundo que você cria ali, você quer sempre melhorar e fazer e acontecer, porque é para você, né? É uma camisa que você veste, assim, é muito legal. Você construindo uma coisa que é sua, uma coisa que você vai levando seus parceiros juntos, pessoas que você gosta, que você acredita. Você não precisa pegar nada que você não acredite, Você acorda todo dia, mesmo que cansada, você acorda feliz, porque você está fazendo o que você quer, né? O seu sonho ali. Então, eu fico super feliz. E aqui a TV Mackenzie, você sabe. Lembra, a gente ficava na produção aqui do Interferência, nossa, não ganhava nada, estágio, nem era estagiária, que não ganhava nada. Eu fazia porque queria, de alguma forma, trabalhar e fazer alguma coisa. Não entendia nada de produção. E, às vezes, a gente começa também fazendo uma coisa que não é muito, né? Hoje mesmo eu nem sou uma pessoa de produção, mas naquela hora eu tinha que ser, né? Eu tinha que... Falava com vocês, a gente conversava sobre as temáticas da semana e tudo mais, e depois rolou o estágio aqui na TV Mackenzie, mas o estágio aqui foi fundamental, fundamental. Estágio na TV Mackenzie não é confete, foi a melhor coisa. Foi o que... Só sou empreendedora hoje por causa do estágio na TV Mackenzie, eu acho. Porque me levou para o audiovisual, aqui aprendi tudo, aprendi a dirigir. Quando que você aprende a dirigir um vídeo na faculdade? Ninguém te ensina isso. Se você for para a Globo na faculdade, eles não vão fazer, eles não vão te levar para dirigir um programa. É que a gente dirigia matérias, né? Marcelo dizia, vocês podem fazer roteiro do que vocês quiserem. A gente ia lá e fazia. Fiz o vídeo da CNN lá, também aprendi a editar por causa do pessoal daqui. Então, foi assim, inacreditável, incrível como que um estágio pode, conduzir toda a sua vida, assim. Vou falar, até quando for velhinha, que esse estágio me ajudou muito a fazer o que eu faço hoje.